As cidades de Vladimir Putin estão desmoronando. O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ordenou a evacuação da região. Se você tem filhos em idade escolar com mais de 11 anos, estamos prontos para enviá-los para outras regiões que já conhecemos, como a República da Crimeia. Isso foi uma admissão de fracasso e desencadeou uma onda de pânico. As pessoas agora só pensam em fugir para áreas mais seguras. Quando examinamos a anatomia técnica do incidente, o que vemos não é munição disparada aleatoriamente, mas uma execução sistemática planejada com precisão cirúrgica. A Ucrânia realizou um ataque sofisticado com 20 mísseis balísticos, 10 mísseis de cruzeiro e centenas de drones kamikaze. Os céus sobre Belgorod e Bryansk se transformaram em um inferno com mísseis Neptune e Flamingo. As consequências do ataque foram devastadoras para os russos. 600 mil pessoas ficaram imediatamente sem eletricidade e aquecimento. Em resumo, finalmente decidi parar de economizar dinheiro comigo mesmo e me presenteei, comprei para mim este tipo de coisa, um aquecedor potente. Essas palavras irônicas são prova de como o frio se transformou em um pesadelo para os cidadãos russos. 200 mil pessoas ficaram completamente privadas de água, sua principal fonte de vida. Estou mostrando como sobrevivo em Belgorod. Devido às últimas ameaças de mísseis, estou sem água quente ou aquecimento há 3 dias, e às vezes sem eletricidade. Neste país que enfrenta escassez de energia e combustível, até mesmo poder usar um carro era um luxo. Aqueles que não conseguiam carregar seus veículos elétricos ficavam parados nas estradas. Sente-se e o aquecedor simplesmente sopra ar frio e não faz sentido ligá-lo. Pronto. Este clamor viral nas redes sociais resumiu como a escuridão e o frio se tornaram rotina para os russos. Tudo começou com redes de partidários através da fronteira. Ao rastrear as lacunas nos sistemas de defesa aérea da Rússia, as mudanças de turno nas usinas termoelétricas e as coordenadas das estações transformadoras críticas, a TESH e os combatentes da resistência local deram a Kiev o sinal verde. No topo da lista de alvos estava o coração pulsante de Belgorod, a usina termoelétrica Lutch. Até 8 de fevereiro, quando os radares de defesa aérea russos detectaram múltiplos alvos de alta velocidade sobre Bryansk e Belgorod, já era tarde demais. O exército ucraniano perfurou o escudo de defesa usando uma combinação mortal de mísseis Neptune modernizados e sistemas HIMARS. Os primeiros mísseis miraram nas salas de turbinas da usina Lutch. As turbinas são o cérebro de uma usina. Quando você as atinge, não apenas desliga o sistema, você o destrói por dentro. Fontes locais e filmagens vazadas confirmam que a principal rede de distribuição da usina foi atingida por múltiplos mísseis e que o ataque foi repetido 3 vezes ao dia, impedindo que as equipes de reparo interviessem. Esta é uma tática implacável, mas eficaz, conhecida na literatura militar como Double Tap, destinada a tornar o alvo completamente inoperante. As repercussões dessa tática foram catastróficas para o povo russo. Com cortes de energia e água paralisando a vida, a cidade congelou. O brutal inverno russo, com temperaturas caindo para menos 30 graus, havia se tornado o maior aliado da Ucrânia. Quando uma usina termoelétrica sai do ar, não são apenas as luzes que se apagam. A pressão na rede cai, as bombas de circulação param e a água nos canos fica estagnada. Quando as leis da física entram em ação, essa água estagnada congela e se expande. Isso é exatamente o que está acontecendo em 1.900 blocos de apartamentos em Belgorod agora. O sistema de encanamento está estourando por dentro. As imagens que circulam nas redes sociais lembram filmes apocalípticos. A água jorrando de canos estourados congela nos corredores dos apartamentos, formando cachoeiras de gelo. As pessoas estão presas em condições medievais em suas próprias casas, no meio do mundo moderno. O sistema de aquecimento colapsaram. Os radiadores se transformaram em blocos de gelo. A Ucrânia não atingiu apenas um edifício. Ela desligou todo o sistema de suporte vital da cidade. Quando combinado com os ataques de Neptune ao sistema de energia na região de Bryansk, a escala desta operação se torna mais clara. Estas estações de transformadores forneciam energia não apenas para civis, mas também para instalações industriais e oficinas de manutenção militar na região. Agora todos estão mergulhados na escuridão. A infraestrutura tecnológica da Rússia foi impotentemente esmagada pelo frio e pela escuridão. O sucesso tático desta operação também destruiu a doutrina de defesa aérea da Rússia. Estas terras sagradas, supostamente protegidas por S-400 e Panzers, foram transformadas em peneiras por mísseis ucranianos. A falha em proteger um ativo estratégico como a usina de energia Lutch prova que os sistemas de defesa aérea de Moscou são inadequados ou foram retirados para a linha de frente, deixando a retaguarda indefesa. Ambos os cenários são um pesadelo para o Kremlin, porque essa brecha na parede de defesa mostra que as capacidades de longo alcance da Ucrânia agora se estendem aos órgãos internos da Rússia. E o pior de tudo, isso é apenas o começo.
A infraestrutura energética da Rússia está cedendo sob o maior teste de resistência de sua história. Ler este ataque apenas pela ótica dos civis congelados é subestimar o gênio estratégico do Estado-Maior da Ucrânia. O verdadeiro propósito de atingir a usina de Luch e os transformadores de Bryansk foi cortar o fornecimento de oxigênio para a máquina de guerra russa. Para entender a logística militar russa, você precisa saber um fato simples. O exército russo é um organismo dependente de ferrovias. Tanques, caixas de munição, pessoal e combustível se movem nessas trilhas intermináveis. E 90% dessa enorme rede ferroviária na Rússia funciona com locomotivas elétricas. Sem eletricidade significa sem trens. Sem trens significa sem munição para as linhas de frente. A equação é simples assim, e as consequências são devastadoras para o Kremlin. Localizadas a apenas 50 quilômetros da fronteira ucraniana, Belgorod e Bryansk não são cidades comuns, mas enormes centros logísticos onde as linhas de abastecimento de Moscou se ramificam para a frente sul. A destruição das estações de transformadores nessas regiões secou o rio de aço que alimenta as frentes de Kharkiv e Donbas. Quando a usina de Luch saiu do ar, não foram apenas as luzes nas casas que se apagaram. Estações de energia que alimentam sistemas de sinalização ferroviária, interruptores e linhas de catenária também pararam. Neste exato momento, o caos se aprofunda. Aproveitando a escuridão criada pela queda de energia, as legiões de resistência fizeram seu movimento final para interromper completamente o envio de suprimentos militares em Bryansk. De acordo com relatórios confirmados do campo, 2 estações de transferência críticas na linha de frente da Federação Russa foram incendiadas. Segundo eles, também desativaram fisicamente uma seção vital da ferrovia de Moscou que servia ativamente trens militares. Toneladas de recursos para suprimentos de linha de frente e sua distribuição passavam constantemente por aqui. Até mesmo a linha de reparo para equipamentos danificados indo na direção oposta foi cortada. Este é um ataque mortal de dentro contra as capacidades operacionais do exército russo nesta direção, que perdeu uma linha ferroviária estrategicamente importante. Não apenas as linhas de logística estão sendo atingidas, mas o sistema nervoso do exército está sendo atacado internamente. Em meio ao caos, o agente Atesh surgiu, mirando em uma instalação de comunicações crítica na região de Belgorod. Informações do campo confirmam que um agente incendiou um módulo de hardware na base de uma enorme torre de comunicações, desativando completamente a instalação. Isso não é um simples incêndio criminoso. É uma sabotagem cirúrgica que eliminou as redes de comunicação de backup que os centros de comando russos esperavam usar durante quedas de energia. Essas interrupções destruíram efetivamente as pontes do sul do exército russo. Enquanto a artilharia russa na linha de frente aguardava munição, esses projéteis estavam parados a centenas de quilômetros atrás em uma estação escura e fria. Aprofundando-se, essa estrangulação logística anula a capacidade operacional do exército russo. A usina termoelétrica Luch fornecia energia não apenas para a rede civil, mas também para bases militares, oficinas de reparo e centros de comunicação na região. Quando a energia acabou, os guindastes nas oficinas que reparavam tanques danificados pararam. As máquinas de solda silenciaram. Os servidores militares que forneciam fluxo de dados entre a frente e Moscou passaram a usar geradores de reserva. No entanto, devido a interrupções no fornecimento de combustível, esses sistemas também falharam um por um. Soldados em bases militares em Belgorod enfrentaram a ameaça de congelamento, assim como os civis. A vontade de lutar de uma guarnição que não pode se aquecer, se lavar ou se comunicar, desmorona mesmo sem ser atingida por mísseis. A destruição no lado civil está criando um caos que alimenta este desastre militar. Com as bombas paradas, a rede de água colapsou. 200.000 pessoas estão sem água. Quando a água e a eletricidade são cortadas ao mesmo tempo em uma cidade, essa cidade deixa de ser um lugar para viver e se torna uma arena de sobrevivência. Os bombeiros não conseguem atender às chamadas porque canos estourados e hidrantes congelados tornam a intervenção impossível. Os hospitais estão operando apenas com geradores de emergência. No entanto, as salas de operação e as unidades de terapia intensiva estão em risco. Este ambiente caótico está fazendo as forças de segurança russas desviarem seu foco das linhas de frente para a segurança interna. É aqui que a estratégia da Ucrânia se destaca. Eles estão forçando a Rússia a fazer uma escolha. Ou eles retiram seus sistemas de defesa aérea das linhas de frente para proteger as usinas de energia em Belgorod, o que deixa a linha de frente vulnerável, ou fecham os olhos para essas cidades congelando e a logística colapsando. Atualmente, parece que o Kremlin escolheu a última opção, e o povo russo está pagando o preço.
A produção industrial também foi interrompida, com empresas locais sofrendo uma perda direta estimada em milhões de dólares. Essa interrupção também desativou 60% das redes móveis, dificultando as comunicações de emergência e desacelerando ainda mais a economia local. A longo prazo, os custos de reparo podem começar na casa das centenas de milhões de dólares e chegar a bilhões. Infraestruturas críticas, como usinas de energia, requerem turbinas e geradores de alta tecnologia. Os reparos de danos em instalações de energia russas semelhantes levam em média de 8 a 12 meses e custam cerca de 100 a 500 milhões de dólares por instalação. As sanções ocidentais entram em jogo aqui. O acesso da Rússia a peças estrangeiras é limitado. Por exemplo, a importação de equipamentos fabricados no Ocidente, como Siemens ou General Electric, é proibida. Isso estende os tempos de reparo para meses e aumenta os custos em 20 a 50%. No entanto, o verdadeiro preço está sendo pago nas linhas de frente. Essa interrupção na cadeia logística levará a uma queda dramática no fogo de artilharia russa nos próximos dias, tanques ficando sem combustível e soldados lutando contra a fome e o frio. O apagão em Belgorod significa o colapso da espinha dorsal logística da ocupação russa em Donbas, e um exército cuja espinha dorsal está quebrada, por maior que seja, não pode marchar. O contrato social tácito de Putin com o povo russo, que durou mais de 20 anos, baseava-se em uma troca simples, mas rígida. Dê-me obediência política e lealdade inquestionável, e eu lhe darei estabilidade, segurança e o orgulho da grande Rússia. No entanto, nas ruas congeladas de Belgorod e Briansk, esse contrato foi rompido diante dos olhos de milhões. Quando a fumaça parou de subir das chaminés da usina de Luke, o que realmente se dissipou no ar foi a promessa de Putin de que eu posso proteger vocês. Naquela noite, a estabilidade desapareceu. A segurança deu lugar ao puro pânico e caos. Este evento está desencadeando um terremoto demográfico sem precedentes dentro da Rússia, uma crise de refugiados internos. Não há aquecimento, nem água, nem eletricidade, e um frio mortal lá fora. Para as pessoas, resta apenas uma opção lógica: fugir. No entanto, essa fuga não é uma evacuação ordenada, mas uma onda de migração desesperada. Os residentes de Belgorod e Briansk estão pegando a estrada, incapazes até de fazer as malas, apenas abraçando seus filhos. As estações de trem estão fechadas, as estradas estão geladas e perigosas. Apesar disso, há relatos de migrações para Voronezh, Kursk e até Moscou. Zonas cinzentas estão se formando dentro do próprio território da Rússia. Belgorod e Briansk estão efetivamente se tornando zonas de amortecimento despovoadas. Putin foi à guerra para criar uma zona de amortecimento no território ucraniano. Ironicamente, no entanto, devido à sua incompetência estratégica e aos ataques determinados da Ucrânia, suas próprias cidades fronteiriças tornaram-se zonas de amortecimento inabitáveis. Esta situação não é apenas um fardo humanitário para o Kremlin, mas também um enorme fardo econômico e político. Centenas de milhares de cidadãos irritados, congelados e desabrigados reunidos às portas de Moscou são o pior pesadelo do regime, porque cada refugiado que chega a Moscou traz a fria realidade da guerra para a capital. A parede da ilusão está desmoronando. As mentiras da televisão estatal de que tudo está sob controle derretem diante da raiva de uma mãe fugindo de um apartamento congelado. O colapso psicológico do povo é uma dinâmica muito mais perigosa do que a derrota militar. No quarto ano da operação militar especial, os russos estão lutando não pela vitória, mas pela sobrevivência. Os gritos de "a situação está realmente ruim, precisamos de paz", ouvidos nos vídeos mostram que o cansaço da sociedade russa com a guerra agora ultrapassou um limiar crítico. Regimes autoritários se sustentam no medo e no respeito. No entanto, quando o povo vê que o Estado não consegue nem cumprir sua função básica de fornecer aquecimento e abrigo, o medo dá lugar à raiva nascida da impotência. O mito do líder forte de Putin está congelando até a morte nas ruas escuras de Belgorod. As declarações de desamparo do governador Gladkov são uma admissão de que o governo central perdeu o controle nas províncias. Apesar desses eventos, a Rússia continua a ser um país de ironias. Enquanto Solovyov debate se a Ucrânia realmente precisa ser purificada dos nazistas, ele argumenta que toda a Europa até Lisboa deveria pertencer à Rússia. Mas aqueles que sonham com Lisboa não conseguem nem fornecer água quente aos seus próprios cidadãos em Belgorod hoje. Esta é a evidência mais clara da divisão esquizofrênica do regime. Enquanto seus olhos estão no mapa da Europa, o chão sob seus pés está desmoronando. Do palco internacional, esta imagem mais uma vez apaga a imagem de superpotência da Rússia. É uma humilhação diplomática que um país que se orgulha de ser um exportador de energia e ameaça congelar a Europa não consiga nem proteger as usinas de energia em sua fronteira.
A Ucrânia está enviando uma mensagem clara ao mundo com esses ataques. O coração da Rússia está indefeso. Sua infraestrutura energética é frágil e o controle de Putin está por um fio. Quando as quedas de energia atingirem a indústria, as perdas econômicas se multiplicarão. As fábricas fecharão, a produção cairá e a inflação aumentará ainda mais. Não vamos esquecer que a Rússia já está enfrentando sérias dificuldades de subsistência. Russos que receberam suas primeiras contas do ano e viram aumentos de até 300% em média, continuam a expressar sua raiva nas redes sociais. A conta de serviços públicos média russa agora equivale a uma hipoteca média, ou 50% do salário médio. Os preços devem dobrar no outono. As luzes que se apagaram naquela noite não apenas mergulharam Belgorod na escuridão, foram um sinal de alerta iluminando o futuro do Kremlin. A maior promessa de Putin, estabilidade e segurança, desmoronou naquela noite gelada. O sopro frio da guerra está agora no pescoço, não apenas do soldado na frente de batalha, mas também do civil em casa. A Ucrânia transformou a energia em uma arma contra a Rússia, e a mensagem é muito clara: não há lugar seguro. A guerra chegou à sua casa. Os destroços da usina Lute e as ferrovias congeladas são prova de quão frágeis são as logísticas russas. Este inverno não será apenas uma estação meteorológica para a Rússia, mas um teste existencial. E neste teste, não serão os generais que serão decisivos, mas os canos de água estourados e os trilhos congelados. Os portões do inferno congelado se abriram para a Rússia. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por